E aí, turma, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Lúcio Rogério e nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês aqui a resolução de um exercício aí bem simples de eletrônica analógica 2 que envolve aí conhecimento de amplificadores operacionais. Bom, esse exercício aqui ele é um exercício semelhante ao exercício que o nosso colega Thiago, que é meu aluno, teve dúvida aí, na hora de resolver. Então eu resolvi mostrar mais em detalhes aí essa simples resolução. Vamos lá? Bom, nosso primeiro passo então é avaliar aí os elementos que compõem nosso circuito. Aqui nesse desenho não foi considerado as tensões de alimentação dos nossos operacionais. Então eu tenho dois amplificadores operacionais, eu poderia chamar esse de OP1, amplificador operacional 1 e operacional 2. Eu tenho aqui um sinal de entrada que eu chamei de V1, de 1 volt, alimentando, excitando na verdade aqui esse primeiro estágio. Esse primeiro estágio é basicamente um amplificador buffer, O buffer a gente sabe que tem ganho igual a 1, O sinal que entra, sai. Porém a gente tem as vantagens aí do casamento de impedância, E da isolação, da entrada, do meu sinal de entrada, que às vezes não tem capacidade corrente, de fornecer corrente, para o estágio da frente. No estágio aqui posterior nós temos um amplificador não inversor, um sinal V2 de excitação de 4 volts, alimenta a minha entrada não inversora, e aí a gente tem aqui os nossos dois resistores, o resistor de feedback de realimentação, o R1 de 10K e o R2 também de 10K. Na saída do segundo estágio, que é composto por um amplificador não inversor, nós temos dois elementos resistivos, representando as minhas cargas. A minha carga RL1 de 1 kΩ e uma carga chamada de RL2 de 5 kΩ. Então o exercício pediu o valor do voltímetro. Qual que é o valor que esse voltímetro está medindo? Lembrando que tensão a gente mede em paralelo, então eu estou medindo em cima desse elemento, que é um elemento parcial da minha carga, eu não contemplo a resistência total. Qual é o valor dessa tensão? Então, para a gente fazer isso aqui, a gente tem que iniciar, considerando aqui esse primeiro estágio. A gente analisa o primeiro estágio, acha a tensão nesse ponto, depois, achando a tensão nesse ponto, a gente faz a análise do segundo estágio para achar a tensão Vout, a tensão de saída. Achando a tensão de saída, daí sim a gente encontra o valor da tensão especificamente do resistor RL2. Então vamos lá. Bom, então eu só identifiquei aqui, colocando V3, eu chamei esse ponto que é a saída do primeiro estágio de V3 e chamei esse ponto aqui, em relação ao terra, de Vout, que é a tensão de saída. Então considerando, vou fazer do lado de cá, considerando aí o meu primeiro estágio, nós temos um amplificador buffer, Então no primeiro estágio nós temos um buffer, que é também descrito como amplificador seguidor de tensão ou seguidor unitário. Então para a gente achar aí a tensão V3, que é a tensão de saída do primeiro estágio, basta a gente pegar a tensão V1, que é esta tensão aqui, e multiplicar pelo ganho do meu circuito. Pelo ganho, eu vou chamar aqui de ganho 1, que é o ganho desse primeiro estágio. Eu posso escrever aqui, ganho 1 igual a 1. Por quê? Porque esse amplificador é um buffer. Então V3 vai ser 1, que é a tensão de V1, vezes o ganho. Então na saída do primeiro estágio, que é basicamente saída do buffer, nós teremos 1 volt. Beleza. Feito isto, eu poderia redesenhar, mas aqui acho que está bem claro, que esse ponto é 1 volt. É como se a gente apagasse,
colocasse uma fonte aqui de excitação de 1 volt diretamente nessa entrada. Daí a gente tem dois sinais de tensão. Então, se a gente fizer, né, essa análise considerando esses dois sinais de tensão, vamos considerar aqui um primeiro sinal de tensão, né, representado pela fonte V2. Então, eu vou chamar aqui de V2, essa fonte de 4 volts, V2, e eu também tenho a fonte V3. Então, tem uma outra fonte, representada pelo sinal de saída do primeiro estágio. Então, essa outra fonte é minha fonte V3, que é uma fonte de 1 volt. Certo? Então, dessa forma, né, a gente tem que fazer uma avaliação considerando aí as duas fontes de alimentação. Só que para desenhar o circuito completo, né, para ficar aqui mais detalhado a nossa análise, eu vou colocar aqui os resistores, né, os dois resistores envolvidos aqui no meu circuito. Aqui eu tenho resistor R1 e aqui eu tenho resistor R2. Veja que se eu estiver considerando a fonte V4 e não V2 e não estiver considerando a fonte V3, é como se eu tivesse um amplificador não inversor, sinal entrando, né, na entrada não inversora e essa fonte curto-circuitada, né? Se a gente viesse aqui curto-circuitasse ela, nós teríamos o terra nesse ponto. Então, esse estágio seria um estágio não inversor. Se nós fizéssemos o oposto, curto-circuitássemos a fonte V2 e aplicássemos o sinal da fonte V3 nesse circuito, nós, né, teríamos um amplificador inversor. Por quê? Porque o sinal aplicado à entrada é inversora e esse ponto para o terra. Então, é basicamente essa análise que a gente faz para resolver, né, um exercício que trabalha com mais de uma fonte. A gente pode usar o teorema da superposição. Então, fazendo uma análise aqui do segundo estágio, originalmente o segundo estágio é um amplificador não inversor. Então, vou escrever aqui, amplificador não inversor. Só que para resolver esse segundo estágio, eu preciso basicamente aplicar o teorema da superposição. O que diz o teorema da superposição? Diz que se eu tiver várias fontes no circuito, eu posso escolher uma delas, curto-circuitar as outras, se for fonte de tensão. Se for fonte de corrente, a gente abre a fonte de corrente, abre o circuito, façamos a análise com essa fonte, depois passamos para a próxima fonte fazendo a mesma coisa. Né? Curto-circuitamos todas as outras e consideramos apenas a segunda. Depois fazemos com a terceira, a quarta, a quinta. Nesse caso eu tenho dois sinais, né? Que é 1 e 4. Então é como se eu fizesse a primeira análise, né? Poderia ser para a fonte V2 e depois a segunda análise para a fonte V3. E no final a tensão de saída, Vout, vai ser basicamente o somatório, né, da tensão encontrada avaliando apenas essa fonte, né, de forma individual, mais a tensão encontrada avaliando apenas essa fonte. Então, analisando aqui a primeira condição, vou colocar até de cor diferente, né, considerando aqui a primeira condição da superposição, nós temos, né, essa fonte curto-circuitada. Então, eu tenho o sinal V2 aplicado, né, no amplificador não inversor. Então, eu poderia chamar aí, né, a tensão de saída nessa condição de Vout linha. Né? Vout linha vai ser basicamente a tensão de entrada, VI, eu posso chamar já direto aqui de V2, vezes o ganho. O que é o ganho do meu circuito não inversor? É 1 mais o resistor de realimentação dividido pelo resistor R2. Então,
Então, 1 mais R1 dividido por R2. Beleza, agora é só substituir. Então, meu Vout vai ser 4 vezes 1 mais 10K dividido por 10K. 10K dividido por 10K vai ser igual a 1 mais 1, 2, vezes 4, fazendo aqui direto. Então, meu Vout linha vai ser 8 volts. Agora, fazendo a segunda condição, né, nós temos o curto-circuito na fonte V2. Então, eu aplico aqui um curto na fonte V2 e aplico o sinal de V3 no meu estágio de amplificador operacional. Então, eu vou escrever aqui, ó, segunda condição. Essa segunda condição vem lá do meu teorema, né, da superposição. Então, o meu Vout, que eu posso chamar agora de Vout duas linhas, vai ser igual à tensão V3 aplicada na entrada inversora vezes o ganho. O ganho desse amplificador aqui, né, é a entrada não inversora para o terra e a entrada inversora recebendo o sinal V3. Então, nós temos o ganho, né, do amplificador inversor, que é menos R1, que é o resistor de realimentação, dividido por R2, que é meu resistor de entrada. Daí, substituindo os valores, nós teremos que Vout duas linhas vai ser 1, que é o meu sinal, né, de excitação aqui na entrada inversora, vezes menos 10 dividido por 10. Como os resistores são iguais, essa divisão vai ser unitária, né? A gente tem um menos, então a minha tensão Vout duas linhas vai ser igual a 1 volt. Bom, feito isso, agora basta a gente pegar a primeira condição e a segunda condição. Se a gente quiser encontrar, então, o Vout final, né, nós temos a soma das duas situações. Se nós tivéssemos 5 fontes, 6 fontes, a gente poderia fazer a análise individual de cada uma. Então, vai ser o Vout linha mais o Vout duas linhas. Fazendo de uma forma direta, né? 8, né? Ah, aqui eu esqueci do menos, né, gente? Tem esse menos aqui, eu tinha esquecido do menos. 8 mais menos 1, então a gente vai ter 7 volts na minha saída. Então, a tensão de saída é 7 volts. Eu não resolvi o meu exercício ainda, né? Eu fiz a segunda etapa. Agora, veja que interessante. Colocando uma fonte de tensão aqui, ao invés do terra, eu consigo variar a tensão de saída. Esse circuito aqui é muito típico quando a gente quer, né, reduzir o offset, que é a tensão de desvio, é um nível de tensão, né, indesejado aqui na saída do amplificador operacional. Então, um circuito muito típico, né, que tem essa função seria gerar, né, ou corrigir, gerar um sinal para corrigir o offset de saída. Aqui eu coloco normalmente uma fonte regulada, né, e extraio um sinal de um trimpote, de um potenciômetro, jogo num buffer para fazer o casamento de impedância e aplico aqui no meu amplificador não inversor, aqui nesse resistor, ao invés de aplicar o ground, o terra. Poderia também não usar o amplificador buffer, né? Eu poderia jogar esse sinal direto, né? Isso vai depender aqui da impedância de saída da minha fonte de excitação, se eu vou ter que utilizar ou não. Então é só para ilustrar aí uma aplicação muito típica em projetos. Agora, por fim, o que a gente vai ter que fazer? A gente já tem essa tensão, que é 7 volts. Então, basta a gente aplicar o divisor de tensão. Tensão total, eu quero achar a tensão só nesse resistor. Se a gente aplicar o divisor de tensão, a regra do divisor de tensão, a gente acha a tensão VM1. Nós poderíamos também associar as resistências, achar a resistência total, pegar a tensão, dividir pela resistência total, encontrar a corrente. Com a corrente, o valor da resistência, corrente vezes resistência é tensão. Seria um segundo caminho um pouco mais trabalhoso.
Então, eu vou colocar do lado de cá, né? Vou colocar de preto aqui, que a tensão VM1, basicamente, aplicando o divisor de tensão, vai ser tensão de saída, Vout, vezes a resistência que eu quero encontrar, RL2, dividido pelo somatório das resistências da rede aqui, RL1 mais RL2. Então, meu VM1 vai ser igual a 7 vezes 5 dividido por 6 kΩ, que é o somatório de 1 mais 5, fazendo de uma forma mais direta. Então, fazendo esse cálculo aqui, 7 vezes 5 dividido por 6. Nós temos aí então uma resposta final de 5,833 volts. Então essa é a tensão, né, desse resistor apenas. Se você achar a tensão desse resistor, basta pegar 7, né, e diminuir por esse valor aqui. No caso seria 1,1667. Né? Bom, vocês perceberam que para resolver esse exercício, a gente precisou de conceitos simples, né? Lei de Ohm, né? Precisamos de conceitos relacionados a circuitos, né? Análise de circuitos, que foi o teorema da superposição, e a identificação do nosso circuito, considerando aqui, né, a interpretação, né, que esse circuito é um circuito amplificador buffer, né, seguidor de tensão, e esse é um amplificador não inversor. Então, foi resolvido aí de uma forma simples, e eu acredito que você que está estudando a disciplina de eletrônica, está explorando aí o conhecimento de eletrônica, né, possa se aprofundar um pouco mais aí nesses tópicos de amplificadores operacionais. Muito obrigado aí pela sua presença virtual, um forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais!